Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à 7ª edição do C-Talks, uma série de webinars promovida pela Talences Executive, consultoria de recrutamento focada em alta liderança e conselhos, que faz parte da holding de recrutamento e seleção Talences Group. Para quem está conosco pela primeira vez, o C-Talks é uma plataforma que tem como missão a produção de conteúdo relevante para o mercado de trabalho, bem como ser um canal de comunicação e relacionamento com o alto escalão das organizações. A cada edição, nós procuramos trazer convidadas e convidados que são protagonistas em seus setores e funções e realizamos previamente uma pesquisa de mercado para embasar o nosso bate-papo com fatos e dados. Vocês podem conferir as edições anteriores acessando o nosso site c-talks.com.br. Eu sou o João Márcio Souza, sócio fundador do Talences Group e CEO da Talences Executive, e estarei com vocês durante a próxima 1h30 para falarmos sobre um tema que vem sendo discutido muito intensamente nos últimos meses, que é a saúde mental dentro das organizações. Eu vou apresentar a nossa agenda e em seguida dar as boas-vindas aos nossos convidados e convidada. Então, nós vamos iniciar com a apresentação do levantamento que a Talences Executive realizou em abril deste ano e fazer uma comparação de cenários com base nos resultados dessa mesma pesquisa feita em 2019. Depois nós vamos bater um papo com a doutora Jane Tsutsui, que iniciou a sua trajetória no Fleury em 2001, como médica cardiologista e fez a migração da carreira assistencial para a executiva há 14 anos, exerceu as funções de gerente e diretora nas áreas de P&D, e gestão do conhecimento, a diretoria executiva médica e de negócios, e hoje ocupa a posição de CEO do Fleury Group. Doutora Jane, vou chamar você de Jane, como você me autorizou, uma boa noite e seja muito bem-vinda. Eu também gostaria de apresentar o nosso... Obrigado, Jane. Também gostaria de apresentar o nosso querido amigo de longa data e conselheiro do Talences Group, o João Senise, que é vice-presidente de gestão de pessoas do grupo Carrefour, com mais de 25 anos de experiência profissional como executivo de recursos humanos. O João passou por grandes corporações globais como Unilever, PepsiCo, Diageo e Pátria Investimentos, um grupo nacional. João, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Eu quero também dar as boas-vindas ao Dr. Arthur Guerra, que é médico psiquiatra, cofundador da Caliandra Saúde Mental, professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, fundador e supervisor do GREA, programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, coordenador técnico do programa Redenção da Prefeitura de São Paulo e presidente executivo do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Boa noite, doutor Arthur. Uma honra tê-lo conosco esta noite. Sejam todos aí muito bem-vindos. Bom, e vocês que estão nos assistindo podem participar da discussão, é só enviar perguntas pelos comentários aqui do YouTube da Talences ou também pelo site c-talks.com.br, caso você não prefira não se identificar. Vamos estar de olho em todos os comentários e é bom lembrar também que este webinar ficará disponível, né, e o material da pesquisa também, nas nossas plataformas, para que vocês acessem sempre que desejarem. Muito bem, sem mais delongas, eu vou então apresentar a pesquisa e aquecer aqui o nosso bate-papo para inaugurar o nosso painel e depois passar a bola para os nossos especialistas aí no tema de saúde mental. Bom, a pesquisa tem o título aqui dos impactos da pandemia na saúde mental dos profissionais. Podemos passar. Essa pesquisa foi realizada pela Talences Executive em abril de 2021 e ela contou com uma amostra de 573 respondentes. Pode passar. O perfil dos respondentes em termos de gênero, né, masculino e feminino, praticamente meio a meio, né, em termos de etnia, a gente vê aqui, sim, uma boa diversidade, mas uma concentração também de brancos com 82% dos respondentes. Pode passar. O perfil dos respondentes, a gente vê aqui que praticamente 70% ele é composto por liderança, né, média, alta gerência e nível executivo,
30% em início de carreira, e uma prevalência grande aqui das gerações X e Y, né, perfazendo aqui praticamente 80% da amostra. Baby Boomers 15%, geração Z 5% da amostra. Pode passar. Bom, nós perguntamos então para os respondentes, né, se estão trabalhando atualmente. 87% dos respondentes dizem que sim, estão trabalhando. Então, a grande maioria das pessoas que respondeu essa pesquisa, e a gente vê como, tradicionalmente, aqui nas nossas pesquisas, uma concentração nos principais setores da economia, serviços e indústria, né? A gente já vê um crescimento em tecnologia com 12% e bens de consumo. Então, aqui, serviços, indústria e tecnologia foi o que apareceu mais fortemente na pesquisa enquanto setores. Pode passar. Nós perguntamos, então, se os respondentes conhecem alguém que tenha sofrido burnout. Praticamente metade dos respondentes disse que sim, 53% dessa amostra. Perguntamos também se conhece alguém que tenha pedido demissão por não aguentar as pressões do trabalho no contexto da pandemia. Pelo menos um terço disse que sim, conhece alguma pessoa que tenha se desligado, tenha pedido demissão por não aguentar aí as pressões do trabalho no contexto da pandemia. Pode passar. Perguntamos também se a pandemia contribuiu para prejudicar a sua saúde mental. Apenas um terço disse que não, né, e a grande maioria disse que pelo menos um pouco ou muito, né, que a pandemia prejudicou a sua saúde mental. Então, praticamente aqui, né, de novo, 75%, quase 80% dos respondentes disseram que a pandemia prejudicou a sua saúde mental. Pode passar. Perguntamos ainda se você acredita que a pandemia tenha contribuído de alguma forma para prejudicar a sua saúde mental e uma quebra para o gênero, né? Então, a gente vê aqui já um indicador interessante, que 80% das mulheres, né, disse que pelo menos um pouco ou bastante foram prejudicadas na sua saúde mental, enquanto que os homens, em 68%, disseram que sim, um pouco ou bastante. Então, a gente vê aqui um impacto maior das mulheres nesse sentido, que tem sido também pauta da imprensa, até mais recentemente. Nós vamos falar um pouco sobre isso no nosso painel, inclusive. Pode passar. Essa é uma quebra interessante, né? Quando a gente olha a questão geracional, né, a gente observa que, especialmente as gerações X, Y e Z, né, na sua grande maioria, sofreram um impacto, né, na sua saúde mental. Então, praticamente, sim ou bastante, praticamente 70% dos respondentes dessas três gerações. A gente observa que uma concentração maior da geração Y e Z, né, respondendo sim, prejudicou bastante a minha saúde mental. Então, essa geração mais nova que está entrando no mercado de trabalho, já está no início de carreira, tem nos mostrado que tem sofrido mais com essa situação de pandemia e tido um impacto maior na sua saúde mental. Pode passar. Bom, os transtornos mentais mais apontados pelos respondentes, né, aparece para nós 40% ansiedade, seguido de depressão e burnout, com 22% e 20%, crise de pânico com 12%, 4% transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente vê aqui uma prevalência de 3 sintomas bem fortes, né, ansiedade, depressão e burnout, que praticamente respondem aqui por 82% da nossa pesquisa. Nós vamos também desdobrar um pouco mais isso no painel. Pode passar. Aqui a gente observa que, quer dizer, as causas do surgimento, a intensificação, né, dos transtornos mentais apontados. É interessante a gente observar que os sentimentos de tristeza ou preocupação pela situação em que a sociedade se encontra, como primeiro sintoma, né, do transtorno mental ou do sentimento, anseios relacionados aos riscos da pandemia para a minha vida, aumento da quantidade de demandas de trabalho, a falta de perspectiva para traçar planos futuros. Aqui a gente observa, nos 4 primeiros tópicos, uma incerteza muito grande em relação ao futuro, que dispara, né, esses transtornos mentais e acelera cada um deles, né. A gente observa que o receio de perder o emprego fica até mais para o final, né, desses sentimentos aí causados pela pandemia, desses transtornos mentais. Mas, enfim, passamos aqui pela falta de perspectiva para traçar planos futuros, aumento de pressão da gestão, tristeza pela perda de um ente querido, né, ou amigo querido,
o receio de perder o emprego e a dificuldade de adaptação ao trabalho do home office, né, que fica também um pouco mais para o final dessa lista. Então, acho que esse é um indicador bem forte para nós, quer dizer, esse sentimento de tristeza e preocupação pela situação e pela falta de previsibilidade e incerteza que ainda perdura em função da pandemia. Podemos passar. Como você acredita que as dificuldades com a sua saúde mental impactaram no seu dia a dia de trabalho? 70% afirmam que têm sido menos produtivos, né, ou produtivas, menos criatividade, né, menos motivação ou mais irritação com as pessoas do trabalho. Então, a grande maioria dessa amostra dá indicativos aqui de 4 sintomas muito importantes, né, de produtividade, criatividade, né, motivação e irritação mais fortemente. E aí perguntamos também se sente que o seu gestor tem apoiado. Acho que a boa notícia é que pelo menos aqui 68% diz que tem tido algum suporte do gestor quando necessário, né? Pode passar. Bom, aqui a gente já vai para uma dimensão mais corporativa, né, e perguntamos como que a sua empresa lida com os colaboradores que estão com algum transtorno mental. Eu acho que aqui a boa notícia, né, que 80% pelo menos das companhias mostram que tem um programa estruturado, tem ações direcionadas para a saúde mental de alguma forma, ou até a tolerância, né, e o suporte, o apoio, né, para aquela pessoa que se mostra, né, com algum tipo de transtorno mental, para que ela tire uma licença, ou enfim, e a empresa então apoia e respeita essa decisão. Então acho que aqui é uma boa notícia para nós, é claro que podemos evoluir muito nessa questão ainda, até porque é algo bem novo, né, mas eu acho que esse é um assunto que veio para disparar muitos desses programas nas corporações também, e certamente nós vamos falar um pouquinho sobre isso também no nosso painel. Pode passar. Estamos já caminhando aqui para o final da pesquisa, nós vamos só comparar os dois cenários, né, a pesquisa que foi feita em 2019, com uma amostra até maior, inclusive, né, 1.419 respondentes, e comparando essa pesquisa de 21, o que mudou, na verdade, né? Podemos passar. Acho que o mais importante é a gente observar, em primeiro lugar, nesse slide, que os indicadores pioraram, né? A gente entende aqui que as pessoas estão mais doentes, né, do ponto de vista mental, do que estavam em 2019. Né? Todos os indicadores subiram bastante, eu diria. Né? Então, a gente tinha em 2019 síndromes parecidas, crise de ansiedade, né, transtornos parecidos, crise de ansiedade, burnout, depressão e síndrome do pânico. Eles permanecem, né, esses transtornos, só que a gente observa um crescimento dramático aqui de crise de ansiedade, quer dizer, praticamente aqui 20 pontos percentuais, né, de incremento. A gente vê depressão tomando lugar de burnout e subindo em 10 pontos percentuais como o segundo indicador de transtorno mental. Burnout cai em termos percentuais, mas permanece ainda bastante alto como o terceiro colocado, né? E síndrome do pânico com 21% também, um incremento de 11 pontos percentuais. Então é um indicador que preocupa, na minha opinião, e acho que na opinião de todos, né, os nossos painelistas com certeza, e temos então que entender como é que isso aqui pode ser corrigido, o que nós temos que fazer a respeito, né? Pode passar. Bom, aqui, para fecharmos a nossa pesquisa e inaugurarmos o nosso painel, como dificuldades com a sua saúde mental impactaram o seu dia a dia no trabalho? Aqui eu acho que o indicador mais importante, se a gente olhar por transtorno, a gente vê que motivação e criatividade foram, né, as dificuldades mais encontradas, né, em qualquer um dos transtornos, né, sendo que motivação aparece mais fortemente como principal nos 4 indicadores aqui, né. E acho que com isso a gente termina então essa primeira parte do nosso evento. Eu queria então já inaugurar o nosso painel, né, e já lançando aqui, né, uma primeira pergunta que eu queria endereçar para o Arthur, né, vou me permitir te chamar de Arthur, como você me autorizou também, né, Arthur? Claro. E acho que para a gente começar a falar sobre esse tema, né, acho que é muito importante nós falarmos conceitualmente sobre o que é saúde mental, né, e as principais diferenças entre ansiedade, síndrome do pânico, depressão, burnout. Então, eu queria que você iluminasse aí o nosso caminho nesse sentido, inaugurando aí o nosso painel. Muito obrigado. João Márcio, boa noite, João Senise, boa noite, ouvintes aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite, honroso. Mas antes de definir saúde mental,
e depressão, ansiedade, eu quero dar os parabéns pela pesquisa, né? Puxa, que trabalho bem feito, quer dizer, um trabalho que compara assuntos realmente nucleares, assuntos importantíssimos, 2019, 2021, com crescimento volumoso, um crescimento, nem precisa ser médico, mas tem alguma coisa que está acontecendo aí, né? Todos os indicadores subiram, né? Só uma mini introdução de saúde mental durante a pandemia. Nós nunca vimos o que nós estamos vendo hoje. Nós nunca vimos. Nós temos 4 certezas em relação à pandemia. Nós temos a primeira certeza que nós não sabemos, mesmo após todo mundo estar vacinado, nós vamos ter ainda várias complicações, que é o resultado dessas atuações que apareceram na pesquisa agora. Número 2, nós temos uma situação de que nós conhecemos que o vírus ele é bravo, ele é violento, ele mata as pessoas de verdade. Ponto número 3, nós sabemos que os procedimentos para que diminua a fase de infecção e que as pessoas sofram menos se resumem a lavar bem as mãos, usar máscaras e especialmente vacinação. E a quarta certeza, João, saúde mental é um dos principais tópicos afetados durante a pandemia. Eu sou psiquiatra há 43 anos, eu nunca vi tantas pessoas com tanto sofrimento psíquico como nós estamos vendo agora. Então, classicamente, o que é saúde mental? Né? Antigamente, saúde mental era a ausência de doença mental. Hoje não é mais. Saúde mental está muito ligado ao conceito de qualidade de vida. Qualidade de vida física, qualidade de vida emocional ou psicológica, né? E qualidade de vida cultural. Hoje em dia, a própria OMS reconhece, a OMS é a Organização Mundial da Saúde, que não há saúde mental. Né? Então, não é só ausência de doença, é o bem-estar físico, psíquico e emocional. Né? Na sua provocação, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento dos mais antigos que os seres humanos têm. É uma sensação de algo ruim vai acontecer, como se fosse uma espécie de um medo, só que um medo a gente não consegue identificar. Tenho medo de cobra, tenho medo de andar de patinete, tenho um medo definido. Ansiedade não, é um medo que fica no ar, você fica preocupado e não sabe o que é. Né? A ansiedade, muitas vezes, está ligado a um nervosismo desproporcional e dá um sinal de alerta. Na pesquisa, 40% dos entrevistados, 40%, quer dizer, de cada 10, 4 se queixam de ter um aumento de ansiedade nessa época da pandemia. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um tipo de ansiedade gravíssimo, que aparece como se fosse, muitas pessoas falam, um surto. Surto para a medicina é um outro quadro, surto é um surto de loucura, mas a pessoa fica muito alterada. Ela tem uma queixa, em geral ela vai para o hospital, vai para o pronto-socorro, ela acha que ela vai morrer, e não é um teatro, ela sente que ela vai morrer mesmo, acha que está tendo um ataque cardíaco, acha que vai enlouquecer, acha que tem alguma coisa mais forte do que ela não consegue controlar isso daí. É um sinal grande de perigo. Antes da pandemia, no meu consultório, em 2018, estava atendendo um paciente, conversando com ele, de repente, abre a porta do consultório, entra na minha sala uma senhora desesperada, pede desculpas e fala, doutor, eu vou morrer, eu estou morrendo. Um susto para mim e para o paciente, pedi licença, fui atender, ela falou, é a terceira vez que eu tenho isso nessa semana, eu já fui as outras 2 vezes no pronto-socorro, eles falam que eu não tenho nada, mas eu acho que eu vou morrer. E pior, ela achava que ia morrer mesmo, um ataque de pânico. Depressão. João, depressão é um quadro grave, talvez seja o quadro mais comum, mais prevalente no mundo todo. É um quadro afetivo que pega a pessoa por inteiro, é só uma tristeza profunda,
Em geral, o familiar chega e fala, doutor, o meu marido, ele mudou, não é mais o mesmo. Doutor, ele agora não quer sair da cama, ele sai da cama às 11 horas da manhã, não vai trabalhar, não tem apetite, ele perdeu 12 quilos no espaço de 2 meses, pensa na morte e tenta se matar. Quadro gravíssimo, sem depressão acompanhada de ansiedade. Ou seja, não tem nenhum paciente que entra no consultório, no hospital e fala, ô doutor Arthur, como vai? Tudo bem? Eu estou aqui porque eu tenho depressão. Não, sempre eu tenho depressão e não aguento mais essa situação. Quadro muito grave, né? E burnout. Burnout é uma síndrome resultante de um estresse crônico, sempre provocada pelo ambiente de trabalho. A pessoa ela começa a trabalhar a mais, não tem limites, tem hora para café, para almoçar ou para jantar, vai muitas vezes à mesa das refeições com o celular, acorda de madrugada para ver se tem alguma mensagem. Eu sei que eu estou falando isso, e muitos dos senhores e das senhoras talvez falem, bom, mas então eu estou próximo a um burnout. Burnout é quando tem isso muito mais intenso a ponto da pessoa ficar esgotada. Ela não aguenta, ela estoura, é como se fosse um carro com motor fundido, não consegue andar mais, adoece e tem que ser tratado de forma rápida. João, eu sei que as perguntas nós combinamos, a gente deveria falar rapidamente, mas eu fiz uma introdução mais longa, prometo ser mais breve nas intervenções futuras. Desculpa se eu me alonguei aqui. Não, imagina, foi excelente, Arthur, e nos dá aí, né, um bom começo aí de conversa, né? Eu adicionaria à tua fala uma publicação do New York Times recente, né, que tentou traduzir o sentimento coletivo hoje e chamou isso de languishing, né? O languishing, que é uma sensação de estagnação e vazio, né? Uma sensação de cair, de sentir-se fraco, desaparecer, perder o vigor, a vitalidade, ou seja, uma situação, um sentimento de definhar, né? Você está definhando, né? E isso é o que hoje está se dizendo aí muito, né, pela imprensa, né, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, temos aí um problema, né, esse novo sentimento aí coletivo, né? Mas muito obrigado aí pela conceituação, foi excelente aí começarmos dessa forma, né? Eu queria rodar a bola um pouquinho aqui e pedir para o João, aí você escolhe, João, se você quer falar primeiro ou se você deixa aqui ladies first, né, com a doutora Giane, mas eu queria falar um pouquinho sobre a ótica organizacional, né? A gente percebe que quando assim, a gente compara 2019 com 21, a gente percebe um aumento no número de casos, né? Uma inversão nos resultados entre ansiedade e burnout, né? A gente percebe que as queixas estavam vinculadas de alguma forma, né, com questões de trabalho, agora percebe-se um sentimento de angústia, tristeza, incerteza causados pela pandemia. O assunto é sério e por isso que a gente está reunido aqui hoje, né? Então eu queria entender de vocês, né, e acho que de vocês três, inclusive, sobre a ótica organizacional, né? Vocês acreditam que as empresas estejam fazendo o suficiente para amenizar este sofrimento dentro daquilo que está sob o controle da empresa? E vocês também têm percebido esse aumento de casos? Fiquem à vontade aí para quem quiser começar. Posso aqui começar, já que o meu amigo João me deu aqui a palavra. Então, primeiro, boa noite, né, a todos, ao João Márcio, ao Arthur, a todos e a todas que estão conosco. Queria também reforçar aqui o parabéns à Talents Executive pela pesquisa e por estar proporcionando esse momento de debate com um tema tão importante que é a saúde mental. Primeiro ponto que eu queria trazer é que, efetivamente, a questão de saúde mental já era um tema que vinha preocupando a todos antes da pandemia. Então, quando a gente olha a questão de tudo isso que o Arthur nos colocou tão bem, esse equilíbrio da vida profissional, pessoal, e esse cuidado com a saúde mental e com um aumento que já vinha acontecendo antes da pandemia, certamente agora se acentuou, como vocês todos já colocaram. O segundo ponto muito importante é que as pessoas realmente elas tiveram uma sobrecarga de informações. Todo mundo que liga a TV, a quantidade de informações sobre Covid-19 é muito grande.
e isso acaba gerando uma angústia de uma maneira geral. Fora as questões de trabalho, fora as questões de insegurança. E todo mundo se viu, de repente, com a sua vida ameaçada, e isso realmente causa muita ansiedade. E um terceiro aspecto que eu queria mencionar é que muitas pessoas, com este regime de home office, elas deixaram de, por exemplo, fazer exercícios físicos, ou até ter uma alimentação equilibrada. Eu sou cardiologista de formação, embora eu esteja na vida executiva, a gente também acompanha alguns dados sobre a questão de doenças crônicas que são muito preocupantes, em adição à questão de saúde mental. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que as organizações, claro, passaram por um período muito difícil, em que teve que equilibrar toda a situação e lidar com cenários que antes nunca tiveram essa situação. Muitas organizações até pensando em como passar por todo esse período de desafio econômico e sobreviver, vamos assim dizer, e o cuidado com os seus colaboradores, com as pessoas, de uma forma geral, ele foi heterogêneo, é fato. Particularmente, imaginem a gente que, no Grupo Fleury, nós vivemos um período de grandes desafios, porque a gente estava na linha de frente, a gente manteve o cuidado, o atendimento aos nossos clientes, e efetivamente a gente tem hoje 12 mil colaboradores, 3 mil médicos, que passaram também por períodos de grandes desafios, até de medo, vamos assim dizer. E lidar com essa situação toda, nós particularmente, não só levamos muita informação a respeito de tudo que estava acontecendo, mas a gente estruturou muitas ações para dar suporte, seja do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, para todos os nossos colaboradores e médicos. E eu acredito que várias organizações, como você mostrou, né, João Márcio, também, né, as áreas aí de pessoas organizaram esse suporte. Então, primeiro, é um problema que não só já existia, se acentuou com a pandemia, e a gente vai viver pós-pandemia, a gente espera que pós-vacinação a gente retome tudo isso, toda a questão de maior contato social, mas é algo que todo mundo tem que ficar muito atento. Particularmente, a gente também, por meio das nossas pesquisas no Grupo Fleury, a gente viu um comportamento muito semelhante de aumento de ansiedade. Para vocês terem uma ideia, na nossa pesquisa em 2018, a gente tinha mais ou menos 16,5% das pessoas que relatavam algum distúrbio, e no ano de 2020 isso aumentou para 43%. Então o aumento foi significativo, várias ações estão sendo implementadas, mas é um ponto de alerta que vai ficar e cada vez mais. Obrigado, Jane. João, você que cuida de apenas 100 mil pessoas ou mais do que isso, né? O Carrefour hoje tem um número absolutamente expressivo de colaboradores. Queria que você comentasse um pouquinho das ações que vocês têm, enfim, lançado mão no Carrefour, o que tem acontecido por lá com essa quantidade de pessoas que você tem aí sob responsabilidade, sob gestão. Obrigado, João. Boa noite. Boa noite, Jane. Boa noite, Arthur. Um prazer e um privilégio estar aqui com vocês nesse painel. Obrigado, João, pelo convite. E vamos conversar aqui, então, um pouco com muita humildade. Eu não sou um especialista no tema como os outros dois, mas vamos trazer um pouquinho aqui do que tem acontecido na nossa organização e do que eu tenho dividido também com muitos colegas de outras empresas que também têm tido iniciativas muito interessantes. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é, como disse a Jane, né, a questão das doenças mentais já estavam presentes nas organizações, e acho que assim como tantas outras coisas que aconteceram durante a pandemia, é mais uma coisa que foi extremamente acentuada, que veio à tona com muito mais força durante a pandemia, e sem dúvida aumentaram muito os casos por várias razões que já foram aqui brevemente descritas, né? Um ponto que eu acho bem interessante, eu estava outro dia num debate e havia uma pergunta sobre o que se espera da liderança das organizações
num momento como esse e como a liderança pode lidar com as questões de saúde mental. E eu acho que 2 comentários. Eu acredito que o que a gente espera das lideranças hoje em dia não é muito diferente do que a gente sempre esperou. A gente espera proximidade, a gente espera atenção, a gente espera humanização, a gente espera demonstração de vulnerabilidade, a gente espera entendimento, direção. Com algumas pequenas variações, a gente espera dos líderes hoje em dia, ou das líderes, é o mesmo que nós esperávamos há muito tempo. O contexto mudou muito. E algumas das características que se esperavam no passado são esperadas com maior intensidade nesse momento. E dentre elas, eu acho que a questão de uma aproximação mais humana, demonstrar vulnerabilidade, humanizar essa relação é absolutamente fundamental. Existe uma dificuldade nas organizações de identificar quem são as pessoas que estão sofrendo de algum transtorno, alguma doença mental. Não é simples essa identificação. Normalmente a identificação é tardia, já se manifestou de uma maneira mais intensa. E ao mesmo tempo, acho que a sociedade como um todo vem aprendendo a lidar com esse tema com menos preconceito de alguns anos para cá. Nós vimos há 2 anos, talvez, eu lembro uma campanha forte que aconteceu num grande programa de televisão, com um médico bastante conhecido, e esse médico falava sobre depressão e a importância de se lidar com isso com naturalidade, etc, etc. Mas durante muitos, muitos anos, a nossa sociedade foi preconceituosa com doenças mentais, né? Usando expressões como uma pessoa deprimida, como foi descrito pelo Arthur, com dificuldade de sair da cama, isso é preguiça. Ou uma pessoa com ansiedade, um descontrolado. Então, eram colocados adjetivos para descrever doenças mentais. A sociedade vem quebrando isso. Eu já tenho algum tempo de estrada aí nas organizações e eu me lembro que no começo aí da trajetória não era tão comum as pessoas dizerem: olha, eu preciso sair mais cedo porque eu vou à terapia. Hoje em dia isso é muito natural. E é ótimo, é excelente que seja tratado com a mesma naturalidade com que nós dizemos: eu preciso sair mais cedo porque eu preciso ir ao cardiologista, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, uma das preocupações dentro do Carrefour é justamente humanizar essas relações, trazer aos líderes o conforto de mostrar, que eles mostrem vulnerabilidade, prepará-los para lidar com essas situações. Então, como eu educo a organização, como eu educo os líderes para que eles percebam essas situações? Então, realizamos algumas webinars no começo do ano passado, mais para o final do ano passado e também no começo desse ano, tratando desse tema com grande participação da liderança. Outra coisa, e educamos, né? Procuramos educar a nossa gente a identificar esses sintomas. E é muito importante que não seja só a liderança, mas que todos os colaboradores e colaboradoras sejam capazes. Estamos muito longe desse cenário, ainda temos muito para educar, para treinar, para comunicar, mas é um processo. Outro ponto importante foi disponibilizar um programa de atendimento ao colaborador. É um programa anônimo, prestado por uma empresa terceira. Isso foi amplamente comunicado e nós vimos um número crescente de acessos a esse programa. Isso foi fundamental. É apoio psicológico, apoio jurídico, apoio financeiro, porque muitas vezes a ansiedade ou a doença mental vem de outros problemas que começam antes, sejam eles de natureza jurídica, financeira e etc., um acúmulo de fatores. Então, para não me estender muito, posso falar mais a respeito depois, mas foram treinamentos, ações, reforços nos programas de liderança, esse programa de auxílio ao colaborador e uma parceria muito forte com os nossos prestadores de planos de saúde também, no que diz respeito à telemedicina,
para que todos se sentissem rapidamente atendidos no momento de necessidade. Essa é a forma como a gente vem atuando. Obrigado, João. E eu imagino a complexidade, né, daquilo que você cuida, enquanto a diversidade do que você cuida, né? As diferenças várias aí, né, desse público. Então, parabéns aí pelos programas. Eu quero também passar a bola para o Arthur, para ele comentar se ele tem passeado muito aí pelo mundo corporativo, né, Arthur? E qual que é a tua percepção também dessas ações, né? E aí, muito rapidamente, para a gente poder passar a bola para uma outra pergunta aqui. Mas eu queria só, antes de você trazer um comentário, trazer para vocês e para a nossa audiência aqui uma passagem muito interessante. Nós fizemos uma reunião recente no Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da Câmara Americana. Foi falar para nós ali um CEO de grande relevância no mercado, né, que passou por essa situação aí de burnout, etc. E que ele trouxe uma dica para a alta liderança que eu achei muito interessante, porque você normalmente pergunta como é que você está, né? Como é que estão as coisas, né? E ele sugere que nós, então, façamos a seguinte pergunta, né? Como é que você está hoje? Né? Como é que você está hoje? Porque o hoje, né, pode ser uma situação, amanhã você pode estar completamente diferente, né? Então fica essa dica aí para as lideranças começarem a praticar, né? Arthur, fica à vontade. Rapidinho, prometo que vou ser breve. Olha, eu queria complementar alguma coisa, mas ali, Jane e o João Senise falaram tão bem. Esse João Senise parece que é psiquiatra, né? Porque ele vai falando com uma sequência, tudo que eu ia falar, ele já falando na frente. Muito bom, João. Pela ótica organizacional, né? Na visão aqui, ó, para muitas empresas, saúde mental ainda é um estigma. Algumas empresas, ou a maioria delas, eu poderia falar, não sabe bem o que fazer, como lidar com isso. Muitos encaminham para um plano de saúde, mas o plano de saúde demora e não está, muitas vezes, com as ferramentas, digamos assim, azeitadas para que isso funcione de uma forma tão rápida. Como o João Senise falou muito bem, nós olhamos bastante para as lideranças. As lideranças são... que eles são capazes de irradiar esse modelo de saúde mental. Não precisa ser médico, não precisa ser psiquiatra. O líder é uma pessoa que tem esse espírito nato em relação a isso, mas o que nós temos visto, que para muitas empresas nós precisamos agir rápido, agir naquela hora. A pessoa ficou doente hoje à noite, quer se matar, tem um problema, não adianta pedir para daqui a um mês ir agendar a consulta no plano de saúde. Tem que ser um atendimento. Nós temos um grupo que trabalha 24/7, 24 horas por dia, 7 por semana, e o telefone fica o tempo todo tocando em relação a isso. Pronto, prometi que ia ser breve, João Márcio, desculpa. Não, muito bom, Arthur, obrigado. Jane, eu vou passar a bola para você novamente e queria falar um pouco das mulheres, né? A gente viu na pesquisa que não só gerações mais novas, mas também as mulheres, isso é público e notório, né, têm sido mais afetadas durante a pandemia, perdendo seus empregos, abandonando suas posições, né? Eu queria discutir um pouco sobre isso, né? Por que você acha que isso esteja acontecendo, se comparado, né, de maneira tão maior, se comparado aos executivos homens? João, esse é um ponto extremamente preocupante, realmente, né? A gente viu os dados de que aqui na América Latina, no ano de 2020, a gente teve uma queda, uma redução de 12% de empregos entre as mulheres, que foi maior que a dos homens, né? Os homens em torno de 9% fazendo a mesma comparação. Isso não se foi visto só aqui na América Latina, mas em todo o mundo. Se a gente olha aqui na América Latina, 12 milhões de mulheres perderam seus empregos na pandemia. Então, tem um aspecto aí muito sério, né, e tem dados falando que quando a gente faz a comparação entre homens e mulheres, a gente vai levar 15 anos para recuperar todo esse impacto que houve em um ano de pandemia. Vejam só o tamanho, né, daquilo que a gente está falando. E aí tem vários aspectos, né, João? Primeiro é que as mulheres realmente elas estão bastante sobrecarregadas com as atividades familiares. Então, a gente sabe que as crianças, por exemplo, estão tendo aula em casa, a gente sabe que as mulheres aumentaram o número de atividades, porque elas acabam tendo que conciliar, e a gente sabe que muitas mulheres também, elas estavam no mercado mais de serviços, e que estavam mais vulneráveis, e com a pandemia, com a redução, o impacto que houve na área de serviços, houve esse desemprego.
Agora, além de você ter um maior desemprego de mulheres, as mulheres que estão empregadas, elas também, como você mostrou, elas tiveram maior impacto com relação à doença mental. Exatamente refletindo isso que a gente acabou de falar, de uma sobrecarga grande. Gostaria de lembrar também que quando você olha algumas situações como depressão, elas já são mais prevalentes em mulheres. E quando você associa esse estresse, essa sobrecarga, isso realmente foi um impacto grande. Então é um cuidado especial que a gente precisa ter. Eu acho que o João colocou muito bem, nós precisamos falar sobre isso nas nossas organizações, a gente precisa dar apoio e criar formas de você capturar esses sinais. No Grupo Fleury, a gente também instituiu desde o início da pandemia todo um serviço de telemedicina que funciona o tempo inteiro para dar suporte não só aos colaboradores, aos médicos e também aos familiares, porque isso é muito importante, né? Como eu falei, nós temos a nossa linha de frente, as pessoas trabalhando lá e atendendo os pacientes, e esse sentimento de, eventualmente, eu posso estar causando alguma contaminação para a minha família, isso é importante também. Então, você pensar em toda a cadeia e dar o suporte, ele é fundamental. Além disso, nós colocamos serviços de atendimento psicológico, isso fez uma diferença muito grande. Se a gente olha o número de consultas desse atendimento psicológico, foi muito grande, além de, obviamente, para os casos mais graves, o atendimento psiquiátrico também. Mas, de uma maneira geral, eu vejo, João, como a importância de você dar muita atenção e falar sobre isso abertamente nas organizações. E eu só gostaria de, para finalizar aqui, não me estender mais, mas a gente lembrar também que as mulheres, a violência doméstica aumentou, isso é um quadro extremamente grave e também é muito preocupante tudo o que aconteceu durante esse período de pandemia. Eu queria que você falasse para essa mulher, Jane, qual é a dica que você daria central numa situação, né, de sentimento desse tipo de transtorno, o que fazer, onde buscar ajuda, além, claro, dos seus canais mais oficiais, mas para que você falasse para a nossa população de maneira mais ampliada de mulheres, né, o que fazer numa situação como essa? Isso é muito, muito bom, né, João? Você falar abertamente que isso é mais um transtorno como outro qualquer. Como você fala, eu sou hipertenso, você falar, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, isso precisa ser tratado, primeiro, com naturalidade, sem nenhum tipo de estigma. Segundo, as pessoas precisam buscar ajuda e as organizações precisam se preparar para dar ajuda para esse tipo de coisa, tanto violência quanto essas doenças que a gente acabou de mencionar. E buscar grupos de apoio e se conectar com isso. O primeiro ponto é você não tentar ser super-herói. A partir do momento que você mostra, seja como líder, seja como qualquer outra pessoa, essa vulnerabilidade e falar, eu preciso de ajuda, isso é muito importante, né? Você não pode tentar aguentar sozinho toda a sobrecarga que existe e dividir, né? Obviamente, cada vez mais eu acho que é importante que as mulheres dividam as atividades de trabalho, atividade de educação dos filhos, isso realmente precisa ser compartilhado. Obrigado. Eu talvez adicionasse à tua fala também o cuidado com os pensamentos, né, Jane? Muitas vezes a gente cria problemas, muitas vezes até são muito maiores ou não são aquilo que é a realidade, né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço frequente aqui no escritório, que é uma tríade, né? Então, excesso de passado, depressão, excesso de presente, estresse, né? E excesso de futuro, ansiedade, né? Tomar muito cuidado com esses excessos mentais, né? Muito bom. Eu vou fazer uma próxima pergunta até. Eu queria que o Dr. Arthur começasse aí respondendo, passando para o João com um comentário também, seu comentário, Jane. Aqui um pouco de um exercício de futurologia, né? Mas você que está na área assistencial, né, Arthur, e tem a estatística, tem o indicador, né?
A pergunta que eu te faço, quer dizer, é sobre longo prazo. Quer dizer, mais de 50% dos respondentes afirmam, né, conhecer alguém que já tenha sofrido burnout, enfim, tem algum transtorno mental de alguma forma, né? Então, quer dizer, qual é o prognóstico, né? Quais serão os resultados e efeitos práticos no médio e longo prazo, né, dessa sociedade em desequilíbrio mental, né? O que vai acontecer dentro das empresas nesse sentido também? Acho que talvez aqui um exercício de futurologia, mas que dá para embasar bem aí com a tua experiência, né? E se o João puder comentar na sequência, também agradeço. Excelente. Eu só quero complementar uma coisinha que é bem sobre as mulheres. Eu vou fazer aqui um spoiler, uma coisinha. Dia 30 de junho, uma quarta-feira, nós vamos fazer o lançamento do Álcool e Saúde dos Brasileiros, a terceira edição, 2021. E nós vamos apresentar como que é álcool com o Brasil, de uma forma geral. São vários achados, mas um deles se refere a aumento do consumo de álcool pelas mulheres. As mulheres, então, como um grupo realmente assim vulnerável durante a pandemia com o aumento do uso de álcool. Isso não quer dizer dependência de álcool. Algumas mulheres, também algumas pessoas que faziam álcool só uso do álcool só durante o final de semana, começaram a fazer tudo dia à noite, durante a pandemia, até com happy hours virtuais. Ou pessoas que já bebiam todo dia à noite também começaram a beber durante o dia. E para a mulher, isso com impacto maior. Enquanto os homens, de uma forma geral, mantiveram o aumento das mulheres e das meninas foi mais alto, foi com impacto maior ainda. Então, é um fator preocupante, gerando também, Jane, violência doméstica. Às vezes o casal bebe e acaba tendo agressividade, começa com agressividade verbal e depois tem agressividade física. Mas, João, voltando aqui para a sua pergunta, longo prazo, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, né? Certamente, nós estamos no caminho de retorno ao atendimento presencial. Mas como que vai ser isso, a gente não sabe ainda. Distanciamento, etc. Tal, isso deve durar. As nossas previsões, todas muito primárias, digamos assim, é que antes de 2023 a gente não consiga uma mudança, boa entre aspas, como nós tínhamos antes. Então, nós temos aqui um desafio, porque, como bem mostrou a comparação de 2019 e 2021, tudo indica, infelizmente, que os quadros de ansiedade, depressão, ataque de pânico, burnout vão aumentar. Puxa, mas já estão em níveis quase estratosféricos. Eles vão aumentar. Por quê? Os quadros, eles são de evolução crônica, eles não são agudos. E a pessoa fica aguentando essa situação toda durante muito tempo e ela não tem nenhuma válvula de descompressão. Hoje nós trabalhamos com empresas onde nós abrimos salas de descompressão, né? Elas ficam tensas, preocupadas e não conseguem ver uma luz no final do túnel. Não conseguem ter uma estimativa otimista em relação à depressão, pior a ansiedade. Algumas pessoas vão beber mais e vão até usar drogas para tentar diminuir isso de forma preocupante. Como é que a gente faz isso? Da forma clássica, diagnóstico precoce, identificação da sua equipe, dos membros, dos colaboradores, daqueles que estão com alguma deficiência, com alguma dificuldade e encaminhamento para algum tipo de orientação. Acho que a orientação psicológica é muito boa, para os casos mais graves, orientação psiquiátrica, até em alguns casos com uso de medicamentos que resolvem muito bem. Obrigado, João. Eu ia comentar sobre a tua fala de uso de álcool, Arthur. Eu tive esses dias conversando, né, com um profissional de mercado na condução de um dos nossos processos seletivos aqui, um executivo de alimentos e bebidas, né, e ele me comentando que o crescimento foi double digit, né. Ele falou que explodiram as vendas, né? Aí eu não sei se eu comemorava ou se eu lamentava muito, né? Porque realmente e o mix de venda, whisky, né? Ele disse que o whisky vendeu muito, né, nessa pandemia, né? Mas enfim, os impactos virão aí, né? João, queria uma visão de futuro
nesse sentido tua também, do que você tem escutado no Carrefour, né, vindo da sua base de colaboradores, que é imensa, né, um pouco desse prognóstico na tua visão. Então, vamos lá, complementando um pouquinho. Como você comentou antes, no Carrefour nós somos 96 mil pessoas, espalhadas pelo Brasil todo, interagindo com 30 milhões de clientes todos os meses. Então, a gente costuma dizer lá na organização que nós somos uma boa amostra da sociedade brasileira, com tudo que a sociedade brasileira tem de mais formidável e com alguns dos problemas da nossa sociedade. O tema da violência doméstica, só para comentar rapidamente, nós percebemos esse aumento lá também. E da mesma maneira, como a Jane muito bem colocou, muitas vezes isso acontece nas sombras. É outro desafio, como identificar a pessoa que está sofrendo violência e etc. Então essa é uma das outras ações muito fortes dentro do Carrefour. E nesse processo todo de pandemia, uma das grandes preocupações foi como ajudar os diferentes públicos de formas diferentes. Então, o pessoal das lojas não podia parar, não podia fazer home office, né? Lojas, centros de distribuição, e tiveram um papel fundamental durante a pandemia, garantindo o abastecimento e tudo mais, né? Então, para essas pessoas, a nossa preocupação foi demonstrar o cuidado com a segurança dos nossos colaboradores e os controles nas entradas das nossas operações. E se nós controlamos a entrada com controle de temperatura, com disponibilidade de álcool gel, higienização de carrinhos, etc., o colaborador, a colaboradora dentro da nossa loja se sente mais seguro. Todos receberam máscaras, suas famílias receberam máscaras e mais as outras ações que eu comentei antes. Então, e por outro lado, quem não estava em lojas, etc., funções administrativas, rapidamente home office, com todos os recursos para que isso funcionasse bem. Quando a gente olha para o futuro, eu acho que tem algumas coisas positivas. De uma maneira ou outra, toda essa questão da saúde mental sensibilizou muito as organizações, sensibilizou as lideranças. Então, de novo, acho que muitos tabus foram quebrados. Em alguns casos, à força, porque a crise estava ali ao lado, não é? A pessoa passando por uma necessidade especial, do ponto de vista de saúde mental, estava ali, ao lado. As pessoas viram as consequências desse fenômeno. Então, nesse sentido, eu sou otimista. Eu acho que houve uma sensibilização, as organizações se mobilizaram, várias instituições se mobilizaram, parcerias novas surgiram, novos serviços surgiram. Nesse sentido, eu sou bastante otimista. Nós vamos ter que continuar prestando muita atenção para esse tema durante um bom tempo, como disse o Arthur, né? Já se vê as consequências desse fenômeno todo e não vão passar no curto prazo. Eu acho que há um desafio muito grande, que é o de restabelecer a referência do aceitável. Infelizmente, são tantas coisas que acontecem no nosso país o tempo todo, e nós temos nas organizações um papel muito importante de restabelecer a referência do aceitável. O que acontece muitas vezes fora das nossas organizações, de uma maneira inacreditável, passa a ser aceitável pela população. Então, vou dar alguns exemplos. Parece aceitável que nós tenhamos aí mais de 1.800, 2.000 mortes por dia. Quando nós batemos 400 mortes, foi um escândalo. Batemos 1.000, foi outro escândalo. Quando chegamos a 3.000 e tantas, ficamos apavorados. Na hora que baixamos para 1.800, 2.000 por dia, a impressão que dá é que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, as organizações têm um papel muito importante, porque as pessoas que entram nas nossas empresas, muitas vezes vêm de universos que têm referências diferentes, referências de saúde diferentes, referências de segurança diferentes, referências de comportamento, referências de moral, que são diferentes. O nosso papel nas organizações, fundamental, é não deixar que as referências corretas sejam perdidas. Então, se nós fizermos isso com 96 mil pessoas, e essas 96 mil influenciarem mais outras 4 ou 5, são 500 mil que poderão influenciar outras 500 mil e assim por diante. Então, acho que no futuro, mais do que nunca, as grandes organizações precisam ser referências. E
E, por fim, eu acho que fica bastante claro que as pessoas estão procurando outras formas de tocar o dia a dia, né? Aquelas que têm a possibilidade de trabalho híbrido, aquelas que têm possibilidade de trabalho remoto, etc., etc., não vão voltar à mesma forma de trabalho. Muitas migraram definitivamente, saíram de São Paulo, foram para o campo, foram para a praia, ajustaram a vida da família toda. Então nós não teremos mais as mesmas formas de trabalho que tínhamos no passado, e há desafios bastante grandes nesse sentido, há muito debate nesse sentido. Você já citou aí o grupo do qual nós fazemos parte, o Comitê de Gestão de Gente lá da Câmara Americana de Comércio, excelentes debates naquele grupo a respeito desse tema, e acho que muita coisa nova vai sair nesse sentido. Isso eu vejo como uma das principais mudanças para o futuro, e vai ser muito interessante acompanhar isso. Obrigado, João. Obrigado, João. Até queria passar também para escutar um pouquinho a Jane, e antes disso fazer um comentário na tua fala, João, que eu acho que foi muito ampla, profunda, né? Como é a tua característica, né? Super denso aí nos teus comentários. Será que a gente não estaria diante também aqui de uma revisão do que é exatamente o indicador de sucesso no mundo, né? No mundo corporativo? Né? Quer dizer, quando a gente compara aí, né, o que era, né, o exemplo do líder, né, na geração X e na época do meu pai, etc., a gente via que era bem sucedido quem trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, né, enfim, a pessoa estava lá cheia de dinheiro, muito sucesso, capa da revista, né, de negócios, mas com a depressão profunda, a família destruída, e isso foi a regra durante muito tempo, né? Então eu acho que aqui nós estamos diante de uma grande oportunidade de revisitar um pouco esse balance, né? Esse mix, né? Do que exatamente é ser bem sucedido, né? Dentro dessa combinação das dimensões aí pessoais, físicas, mentais, profissionais, né? Então fica aqui esse convite para a gente pensar juntos, né? Jane, você podia trazer para nós uma visão também de futuro, um prognóstico aí com um olhar também da saúde, como é que você vê o futuro? João, eu acho que o João foi tão amplo e profundo que eu tenho pouco a acrescentar, mas eu queria aqui trazer alguns elementos para a nossa reflexão. Primeiro é que, efetivamente, a gente aprendeu muito, né, com todo esse sofrimento, porque foi um período de muito sofrimento, mas eu acho que a gente aprendeu e eu espero que a gente leve esse aprendizado para agir de forma diferente depois. Tem alguns aspectos que já foram colocados, mas eu gostaria de enfatizar aqui. O primeiro é que, queira ou não, com todo esse nosso home office, as pessoas se humanizaram. Outro dia eu estava num grupo de discussão também, e de repente você está falando e aparece um gato na tela, ou aparece um bebê e você pega o bebê no colo, e você vê que todo mundo exatamente é isso, né? Você como líder, você tem a tua vida e de uma certa forma nós entramos nas casas das pessoas. Então, como você traz esse lado humano para o ambiente de trabalho? Eu acho que isso, de alguma forma, também tem algum aspecto positivo, que, como você falou, aquele mindset de ser o mesmo no nosso vestir, no nosso se comportar, houve uma mudança que pode nos trazer para um lado mais humano, de mostrar fragilidades, de mostrar quem você é no dia a dia, que eu acho que pode ser um aspecto interessante. O segundo aspecto que eu queria aqui abordar é que a gente aprendeu a lidar, e espero que a gente continue lidando cada vez mais, com a incerteza. Porque quando a gente olha daqui para frente, a pandemia nos mostrou exatamente aquilo que todas as organizações faziam como plano de contingência, plano de continuidade de negócio, plano de riscos, e na verdade a gente viu que a gente está muito vulnerável, não só como ser humano, mas como organização. E como que a gente vai lidar com todas essas incertezas daqui para frente, talvez até com mudanças de comportamento, e nesse aspecto eu queria citar o quanto que, por exemplo, as ferramentas digitais foram utilizadas, e eu particularmente, que estou na área de saúde, eu vi crescer o acesso à telemedicina,
que é exatamente algo que surgiu sem a gente ter se preparado tanto e, de repente, virou uma realidade. Então, são aspectos positivos que eu trago de uso de tecnologia, de mudança de comportamento, que a gente incorporou e eu acredito que isso tenha vindo para ficar. Ou seja, mesmo após a pandemia, a gente vai continuar vendo isso. Agora, especificamente do aspecto de saúde, eu mencionei no começo, mas eu queria reforçar que a gente vai ter um super desafio. A gente já tinha um desafio de sustentabilidade, de acesso à saúde, todas as organizações já vinham discutindo isso, de como você utilizar adequadamente os recursos, e é fato que nós temos agora o tema de saúde mental, que só tende a piorar, e temos aspectos de saúde física, de uma série de outras condições que não foram adequadamente acompanhadas, porque as pessoas nem todas fizeram este contato ou este cuidado com a sua saúde. Um dado, as pessoas estão se exercitando menos, as pessoas estão cuidando menos de doenças crônicas, e as pessoas estão diagnosticando menos algumas doenças. Isso vai ter um impacto e nós teremos esses desafios. Então, são aí aspectos para a gente refletir bastante como organizações para o nosso futuro. É fato, né? Arthur, a gente viu recentemente, não sei, acho que todos assistiram aqui, para quem é apreciador de tênis, né, a final de Roland Garros, e 2 dados, né? Tivemos a tenista Naomi Osaka, que desistiu de competir, né, por sofrer com depressão. Tivemos o número 1 do mundo, que acabou confirmando essa condição há poucos anos, dizendo que iria abandonar o tênis, né, por uma questão também de depressão, né? Eu queria que você, né, na sua ampla experiência e no seu amplo contato com vários públicos, né, imagino que executivos, pessoas, né, enfim, fora do mundo corporativo, atletas, enfim, que você pudesse compartilhar conosco, né, um pouco dessa tua visão, né, em geral, né, sobre esse tema de depressão, e se você acredita que ainda há um preconceito grande nesse sentido, né? Quer dizer, às vezes a gente pensa que é mais aceitável um colaborador, por exemplo, se afastar por uma doença mais grave ainda como câncer, né, do que por depressão, por exemplo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tema de depressão, um pouco mais, e também ainda talvez dessa alfabetização que a sociedade precisa atravessar para compreender melhor aquilo que ainda é tido muitas vezes como um preconceito, né? Que você colocou, João, aí o assunto do esporte. Então, eu só vou tangenciar antes o esporte para depois chegar na depressão. O esporte tem sido uma ferramenta, mas muito, muito, muito valiosa. Jane tem toda a razão. Quer dizer, eu falo para os meus pacientes, mais esporte, menos remédio. Mais esporte, menos consultas psiquiátricas, né? Tanto com o Osaka quanto com o tenista que ganhou, eles vão no grau máximo, né, de estresse, seria um burnout, não só físico, mas dá para entender o grau de exigência máximo que essas pessoas têm. Arthur, eu faço esporte. Jânio tem toda a razão. Eu fazia mais esportes antes da época da pandemia. Eu faço um esporte chamado triatlon, tem uma prova chamada Ironman. Você tem que nadar 3,8 km, pedalar 180 km e correr uma maratona, 42 km no final. João, todo mundo faz isso. Qualquer um pode fazer isso. Basta ter tempo para fazer os treinos. Por conta da pandemia e telemedicina, a gente acaba diminuindo muito os nossos tempos de treino, digamos assim. Isso acaba favorecendo o aparecimento de ansiedade, de estresse, de síndrome de abstinência, quando você faz muito esporte. Por sorte, eu tive condições de morar na praia, então na praia as coisas são mais fáceis, ainda que a infraestrutura seja pior, seja mais simples, né? Mas isso tem ajudado. Então, tenho pedido para os meus pacientes fazerem esportes de forma bastante generosa. Por quê? É o esporte, então, entrando na sua pergunta, que acaba lutando inicialmente contra esses quadros de depressão. O estigma existe, as pessoas não entendem
que elas possam ficar doentes, ou acham que a doença é algo, às vezes, mais psicológico. E o psiquiatra, João, ele muitas vezes ele fica otimista quando ele recebe com depressão, porque ele sabe que se a pessoa tomar um medicamento, tiver um pouquinho de paciência aí, sabe, 14, 20 dias para o remédio fazer efeito, se ela conseguir fazer terapia, e se tiver alguma atividade esportiva, qualquer uma, não precisa ser triatlo, pode ser corrida simples, pode ser balé, pode ser natação, pode ser caminhada, mas qualquer coisa que deixe ele suando um pouco, que deixe ele um pouco cansado, ajuda muitíssimo na recuperação desses pacientes. O que nós vimos durante a pandemia, né? Uma mudança de valores, quer dizer, aquilo que era importante para nós antes, ele tem uma importância diferente. Eu usava relógio, gravata, não sei mais o que. Na pandemia isso tudo fica um pouco, digamos assim, com outros valores. Valores que quando bem cuidados, quando bem orientados, acabam sim sendo ferramentas muito boas, ferramentas otimistas que servem para a gente lutar com esse mar de coisas, de problemas, de medo de perder o emprego, de depressão outra vez, de ansiedade, de isolamento social. Tal. É difícil, nós vamos superar, mas isso vai ser mais, na minha opinião, mais do médio para o longo prazo. E existe aquela, vamos dizer, não sei se é uma brincadeira de mau gosto, né, Arthur, que fala muito que isso é mimimi, acho que o João comentou sobre isso, até a própria Jane, né, que as pessoas não levam muito a sério, né, então eu queria só discutir também se depressão, ansiedade, né, é uma escolha, né, acho que você falou um pouco sobre isso já, e por que é errado também afirmar que quem sofre com esses males aí são pessoas fracas, né, que acho que isso é um jargão até bem comum, né. É muito comum, João. Isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha. Né? É uma doença. E a pessoa não escolhe ficar doente. Né? E você pedir para que a pessoa que está doente responda com os mesmos referenciais que esse outro que está fazendo a crítica tem, é muito desumano. É igual pedir para alguém que quebrou a perna, puxa, você devia continuar andando. A pessoa não consegue, ela não consegue. Então, não é falta de caráter, não é má vontade, não é preguiça, não é fraqueza moral, nunca foi. São pessoas que estão adoecidas, e esse adoecimento, muitas vezes levado até um quadro de depressão ou de burnout, existem fatores biológicos, orgânicos, existem às vezes falta de enzimas que deixam a pessoa mais vulnerável em relação a isso. Claro, que se ela recebe a pressão constante e não consegue dar o limite para isso, ela fica mais vulnerável ainda, além do que tem pessoas que têm alguma fragilidade psicológica, vamos dizer assim, que precisam de um auxílio maior. Justamente nesse momento a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer uma orientação, que a gente consegue, sobretudo, João, olhar para alguma coisa que é a prevenção, evitar o mesmo tipo de aparecimento desse quadro. Isso não é uma escolha, nunca foi, há milhares de anos é assim, mas há milhares de anos as pessoas pensam que se fizer um pouquinho de força, se fizer esse esporte mais forte, isso resolve. Quando a pessoa fica doente, e essa doença pode estar próxima a cada um de nós quatro aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, puxa vida, tem que ter o tratamento para que a gente possa ter uma resposta mais eficiente. Jane, tem alguma coisa, o Fleury, que é um grupo referência, líder em medicina diagnóstica, né, e líder em inovação em muitos aspectos, falando um pouco de, talvez, boas notícias ou de futuro nesse sentido, como que a medicina diagnóstica evoluiu também na questão mental, né? Não sei se, eu de novo, não sou um especialista nesse tema de diagnóstico, né, mas tem técnica, tem equipamentos, tem química, como é que o Fleury tem olhado para essa questão? João, eu queria trazer aqui um aspecto nessa parte de diagnóstico e um dado que é um dado até assustador, né? O Arthur colocou muito bem o burnout. Na área médica, por exemplo, existem dados anteriores até a pandemia
em alguns locais, nos Estados Unidos, por exemplo, que o burnout entre médicos chegava a níveis assim, em torno de 40%, que é muito alto. Hoje já existem algumas ferramentas e até alguns questionários que você pode aplicar na tua população, em grupos, e você pode fazer depois a separação, em que você faz uma espécie de um rastreamento com relação à saúde mental das pessoas. Questionários que podem ser respondidos e você consegue identificar os grupos que estão com um nível um pouco mais crítico ou níveis muito mais tranquilos, e isso direcionar uma série de ações. Então, inclusive no Fleury nós fizemos isso em colaboração com professores da Faculdade de Medicina da USP e entre os médicos, e a gente encontrou resultados bastante interessantes. Isso te ajuda a direcionar uma série de ações. A gente também tem, como eu falei anteriormente, feito disponibilizado muita a parte de psicólogos, seja em grupos, e aí você eventualmente traz alguns temas e depois a pessoa voluntariamente procura um atendimento específico. Para você ter uma ideia, a gente fez mais de 5.000 consultas, e aí a gente tem um time super capacitado que coordena o Viver Melhor, que é um programa bastante amplo, que olha para a saúde integral dos colaboradores e que olham para todos esses aspectos, não só de saúde mental, mas de exercício, de nutrição, de equilíbrio, uma série de coisas, inclusive fazendo aulas de yoga, parar o trabalho para fazer mindfulness, uma série de atividades que ajudam a trazer esse equilíbrio. Um outro aspecto que eu queria só mencionar aqui, e o Fleury como uma empresa de medicina diagnóstica, como foi colocado, hoje também você tem uma série de avanços tecnológicos, como a área de farmacogenômica, que ajudam a identificar características individuais e, por exemplo, resposta a tratamento. Quando a gente olha para algumas situações de depressão, você precisa tomar, em muitos casos, antidepressivos, e claro que você tem um processo de metabolização que depende da sua característica genética. Em muitos casos, você consegue, por avaliações de farmacogenômica, avaliando os aspectos genômicos que a gente diz, identificar aquele indivíduo que é um bom respondedor, de um mau respondedor de um determinado tipo de medicamento. Isso ajuda os nossos colegas aí, psiquiatras, a conduzir o tratamento. Então, são só algumas inovações que hoje a medicina vem avançando bastante e que conseguem dar esse suporte. Mas o Arthur colocou muito bem, o aspecto fundamental é você tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. E aí você tem que, para isso, estar muito aberto para conscientizar, falar claramente que isso tem tratamento, buscar cada vez mais um equilíbrio no aspecto físico e mental, o equilíbrio de vida, e cada vez mais você ofertar o acesso para que esse diagnóstico seja feito e para que o adequado tratamento seja conduzido. Muito bom, Jane. Eu acho que tem uma questão que eu adicionaria também, especialmente na prevenção, que eu acho que é a melhor forma, né? Falamos muito de esporte, alimentação, uma série de coisas, né? Que eu acho que ajuda bastante, e hoje a gente vê o líder muito sênior demonstrando pouca vulnerabilidade, né? São as máscaras, né, que a gente tem que adotar aqui na nossa vida diária, né? Eu acho que tem uma dica que eu daria para a nossa audiência aqui, que é realmente essa busca de ajuda. Eu costumo brincar que terapia ou psicanálise é coisa de gente inteligente, né? E isso ajuda bastante, é libertador, você consegue realmente ter um lugar de fala só seu, a cura pela fala, né? Então, a psicanálise, por exemplo, fala muito do amor de si em primeiro lugar, né? Então, acho que esse é um primeiro passo importante de você conseguir reconhecer que você não está bem, dar nome para aqueles sentimentos que estão aparecendo e encontrar com esse especialista para facilitar essa reflexão, né? Nós temos aí mais 13 minutos, né, para terminar aqui o nosso bate-papo. Infelizmente é um papo que dá para ir a noite inteira, né?
mas eu queria abrir um pouco para perguntas do nosso público, e essa é uma pergunta endereçada para o João Senise, da Toya Lort. A pergunta para o Senise é como garantir que o tema de saúde mental não perca a relevância após a pandemia? João. Obrigado, João. Só antes de responder, eu só queria dizer para o Arthur que é um prazer. Foi muito bom saber que eu não preciso fazer triatlon, viu, Arthur? Basta uma corridinha, que eu estava ficando meio assustado, viu? Mas tudo bem. Parabéns aí. Ele subiu a barra, né, João? Pô, falar de Ironman é brincadeira. Não, tomei um susto aqui, foi caramba. Mas tá bom. Você vai chegar lá. Tá bom, tá bom. É isso aí, vai treinando, vai treinando. E, Toya, há quantos anos, hein? Puxa vida, uma pena só ler o seu nome e não poder te ver, não poder, menos ainda, te abraçar. Um prazer receber uma pergunta sua. É um desafio mesmo manter esse tema vivo, né? Porque é um desafio a gente manter qualquer tema um pouco mais profundo vivo, porque são tantos, todos os dias, né, que acontecem nesse país, que a gente perde a noção de qual é o tema do dia. Mas nas organizações, eu acho que o fundamental é incorporar esse tema formalmente em todas as discussões sobre saúde ocupacional, em todos os programas de saúde ocupacional. Da mesma maneira que sempre incluímos outros temas regulares nas nossas conversas e programas dentro dos processos todos de saúde ocupacional. Então, como eu comentei antes, aproveitar que com essa pandemia esse tema veio à tona com mais evidência, trazendo mais naturalidade e incorporar isso dentro das conversas habituais e dentro dos programas que já temos. Lá no Carrefour, por exemplo, uma das coisas que nós vamos implantar é um avatar da saúde. E dentro desse avatar da saúde tem uma parte, é um aplicativo, né, que todos os colaboradores e colaboradoras terão, e tem uma parte dedicada à saúde mental. Como o João Marcos falou antes, uma das perguntas nesse aplicativo é como você está hoje? E a pessoa pode responder com um emoticon muito simples e obviamente isso ajuda. Então, isso que eu diria, para manter o tema vivo, ele tem que fazer parte dos programas de saúde ocupacional, assim como ele tem que fazer parte das conversas de lideranças, dos diálogos, etc. Incorporar essa discussão com naturalidade nos vários programas e iniciativas que as organizações já têm. Obrigado, João. Tem uma pergunta aqui do Tiago Ribeiro, para o doutor Arthur, e prometemos uma próxima para você, Jane. Uma pergunta densa aqui. O filósofo Byung-Chul Han, não conheço, diz que migramos de ameaças imunológicas externas para ameaças imunológicas internas. A pandemia é um marco histórico que inicia um período de sobreposição desses dois tipos? Quando para responder, João, porque aqui, olha, é uma pergunta Fica à vontade. Importante. Não, isso podia ser um seminário todo, isso podia ser um webinar inteiro. Olha, eu acho que a pandemia ela traz a possibilidade de a gente ver com outros olhos aquilo que estava sendo um pouco escamoteado. Eu vou dar um exemplo em relação ao seminário de hoje aqui, porque eu sei que nós estamos chegando no nosso final. Saúde mental sempre foi alguma coisa pesada, digamos assim. Ninguém fala de saúde mental como algo benéfico, alegre, né? Depressão, tristeza, suicídio, remédios, terapia, sempre uma coisa pesada. Nós nunca vimos o que nós estamos vendo hoje. Um aumento de tantos casos novos, sem termos psiquiatras para tomar conta de todos ao mesmo tempo, né? Isso ligado a estigma, isso ligado a um atraso no tratamento, e pior, com respostas que são dadas de médio para negativo. O que nós vimos hoje, João Márcio, assim, eu fico feliz, eu fico contente. Hoje nós vimos, em primeiro lugar, o Grupo Fleury atuante, moderno, farmacogenética, eu não sabia, peço desculpas, Jane, vou ter que estudar isso um pouquinho, bem bacana, mas avançado em relação a isso. João Senise, não sabia, Carrefour dando aula do que é curativo.
Quando precisar falar de um caso de sucesso, então a gente vai estar chamando vocês, porque é exatamente isso, até com Avatar no final, puxa vida, coisas otimistas. João Márcio, Talences, trazendo esse assunto que podia ser muito mais pesado, negativo, de forma otimista, de forma que a gente consegue ter, sim, um olhar para o futuro. Só para poder finalizar, quer dizer, a empresa chamada Caliandra Saúde Mental, que foca exatamente nisso, saúde mental no ambiente corporativo, olhando para estratégias, olhando para a jornada dos colaboradores. Crescendo tanto, que nós não temos essa notícia chata, a gente não tem como receber clientes novos. Mas quem sabe nos próximos meses, se a gente conseguir aumentar recursos humanos, vamos ter chances em relação a isso. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado, estou muito contente. A minha dose de elixir de saúde mental hoje à noite. Estou bem feliz. Obrigado. Obrigado, Arthur. Não acabou ainda, hein? Temos mais um fechamento. Eu quero também fazer um fechamento com os três aí. Eu queria fazer uma pergunta para a Giane, na verdade, que veio de dentro aqui do grupo Talences, né, da nossa rede de comunicação e marketing, da Carla Fava, perguntando sobre a CEO mulher, né, se na sua visão o fato, né, de termos aí uma CEO mulher numa empresa deste calibre, que é o Fleury, trouxe para essa cadeira maior sensibilidade, maior intuição, maior empatia, maior acolhimento, maior, né, um pouco mais desse lado da mulher do cuidar, né, Jane? Queria te escutar um pouco sobre isso. É um privilégio para nós termos uma CEO mulher no nosso painel de hoje, porque eu te confesso que é muito difícil encontrarmos um número grande de CEOs mulheres ainda no mercado brasileiro, que lá vai, a gente tem acelerado esse tema, mas a Carla então quer saber de você, da mulher CEO, né, o quanto que ser mulher nessa cadeira também ajuda a tornar a organização meio mais sensível em relação a esse tema. Obrigada, Carla, pela pergunta. Na verdade, para mim é uma grande honra, né? Eu trabalho no Fleury há 20 anos, já passei por várias funções, conheço muita organização e o Grupo Fleury é uma empresa onde 80% das pessoas que trabalham são mulheres. E é uma empresa que tem na sua alma o cuidar das pessoas, e isso para mim é um motivo de grande orgulho. Claro que, sendo CEO, de uma certa forma a gente acaba refletindo, né, toda essa população de mulheres que atuam no cuidado das pessoas todos os dias. Eu revejo isso com grande orgulho, como eu falei, e na área de saúde nós temos muitas mulheres. Hoje, no passado, quando eu fiz medicina, a gente tinha menos mulheres fazendo que homens. Hoje, as mulheres já são a maior parte na área de medicina e na área de saúde. Então, eu acho que sim, as mulheres trazem este olhar do cuidado na saúde, que é muito importante, mas sem dúvida nenhuma eu acabo sendo um reflexo da nossa organização, que tem mais mulheres. Muito obrigado. Bom, caminhamos aqui para o nosso final, nosso fechamento. Eu queria terminar com uma provocação e quero também uma consideração final de todos vocês. Então, quero começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês. Como é que você está hoje, né, nesse nosso encontro aqui? Acho que essa é a pergunta que nós gostaríamos de responder. Como é que você está hoje, João? Como é que você está hoje, Arthur? Como é que você está hoje, Giane? E que vocês trouxessem, né, acho que apesar das dificuldades imensas que a gente vem enfrentando, 18 meses de pandemia, ainda não acabou, estamos caminhando para um ano inteiro em casa novamente, né? Qual é a mensagem aí positiva, de esperança que vocês poderiam deixar aqui com o nosso público? E, obviamente, né, para quem vai acessar esse webinar mais para frente um pouco, que a nossa missão também é impactar a sociedade, não somente o mercado de trabalho, né? Então, como é que vocês estão hoje e qual é a mensagem aí positiva para o futuro que vocês deixariam com a nossa audiência? Podem, Jane, se quiser começar, fica à vontade. Sim, eu posso começar. Primeiro que eu estou muito feliz. Eu acho que o Arthur colocou esse ponto e eu também. Muito, muito feliz por aprender aqui com vocês, por ter esse bate-papo muito bom. Parabéns novamente por terem trazido um tema tão importante. E eu espero que todos e todas que estiveram conosco tenham também gostado de tanta discussão e tanta reflexão.
Quando eu olho para o futuro, eu vejo com otimismo, o primeiro aspecto é que as pessoas estão falando mais de saúde. E a gente teve a oportunidade aqui de falar de saúde mental, mas eu acho que sim, houve uma conscientização da importância diante de uma situação em que todo mundo se viu ameaçado e todo mundo agora está vendo, sem dúvida nenhuma temos muitos desafios, mas saúde é um tema que está em muitos fóruns. Isso é muito importante para aquilo que a gente tem de desenvolvimento no Brasil, porque todo mundo viu, né? Sem saúde a gente não consegue gerar a economia, a gente não consegue ter produtividade, a gente não consegue fazer todo esse desenvolvimento que o país tanto precisa. E o segundo aspecto, João, eu queria colocar o quanto que a gente viu também de mudança de comportamento, de mais colaboração, de mais humanização dos líderes e de uma visão de que a gente, na verdade, não sabe muita coisa e que a gente precisa aprender e aprender um com o outro, e essa cultura de aprendizado que é tão importante. Essa fragilidade nos mostrou isso. Então eu vejo que sim, se a gente conseguiu capturar esses aspectos positivos de todo esse período tão difícil que a gente passou, a gente tem esperanças de construir realmente um futuro melhor. E João, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com o Arthur e com o João. Prazer foi meu, espero em breve estar pessoalmente com você, abraçá-la pessoalmente. Obrigado, Jane. João, como é que você está hoje? Qual é a mensagem aí para o futuro? Assim como a Jane e o Arthur já falaram, eu estava bem, estou melhor agora. Foi um prazer esse bate-papo, uma honra estar aqui com vocês. Agradeço desde já pelo convite. Jane, Arthur, fantástica essa conversa. João, sempre bom bater papo com você. Aprendi muito e foi uma satisfação. Então, estava bem, estou ainda melhor. E que mostra a importância desse tipo de coisa, né? A socialização, o bate-papo, a troca de ideia, isso faz bem para a nossa saúde mental. E para o futuro, eu sou um otimista por natureza, apesar de, às vezes, cruamente realista, mas eu sou um otimista por natureza e concordo com os pontos da Jane. Acho que quebramos tabus, quebramos preconceitos, um pouco na marra, mas estamos quebrando. Isso só ajuda essa discussão, ajuda o avanço nessa área toda da saúde mental, fala disso tudo com naturalidade. Acho que quebramos também outros tabus e paradigmas do ponto de vista de formas de trabalho. Quantas empresas tinham preconceito com relação ao trabalho remoto? Isso foi quebrado. Então, isso dá para as pessoas a possibilidade de outras formas de vida, explorar mais qualidade de vida, treinar para o Ironman, enfim, tem muitas possibilidades que surgem. Então, eu sou bastante otimista com relação ao futuro e acho que nós vamos ver ainda por muitos anos os impactos sociais, comportamentais desse período de pandemia. Ainda muito por vir. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, João. Arthur? Olha, eu estou feliz, satisfeito, me sinto leve, mas muito contente mesmo de ter conhecido vocês três hoje. Uma vontade enorme de acabar essa pandemia, a gente podia estar jantando, tomando um vinho, sabe? Eu acho que ia ser bem gostoso se a gente pudesse socializar de uma outra forma. Acho que os nossos caminhos vão se interagir no futuro próximo. Falando de futuro, eu acho que um de nós tem uma responsabilidade para esse futuro, está muito na nossa mão. Tem uma frase que eu gosto de falar, que é a seguinte: o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém, ponto final. É a única. O que eu quero dizer é o seguinte: o exemplo vem de nós. Nós que precisamos contaminar de forma positiva os nossos colaboradores, os nossos familiares, os nossos amigos. Por isso que eu queria tomar um vinho com vocês um dia, quando acabar a pandemia, porque acho que vai ser uma coisa bacana. Precisamos ter respeito com o sono, com a alimentação, com exercícios, respeito com os horários, com a família. E, outra vez, estou leve, satisfeito e muito agradecido por essa experiência renovadora. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Eu sugiro um bom Pinot Noir com moderação,
Pode colocar na agenda que nós vamos tomar sim, viu? Tá bom. Mas muito obrigado aí, Arthur, Jane, João, sintam-se aí abraçados virtualmente, né? Espero que um dia a gente encontre aí presencialmente também. É uma honra poder facilitar, moderar aqui o nosso bate-papo, né? E para nossa audiência também, muito obrigado pela presença de vocês, digital de vocês, né? A gente chega aqui ao fim dessa nossa 7ª edição, né, do C-Talks. É uma edição que vai estar, mais uma vez, à disposição de todos no site c-talks.com.br. Então, muito obrigado pela presença, pela audiência e até uma próxima oportunidade. Um abraço e um bom final de semana para todos.